Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que muitos dos meus alunos me fazem na aula. E alunos de ensino médio e também alunos da graduação em Química. Eles me perguntam o seguinte: professor, é possível encontrar novos elementos químicos? E aí que a gente tem uma discussão bem interessante, porque é a seguinte: novos elementos químicos naturais, a tendência é que a gente não encontre. Por quê? Porque nós temos o urânio como sendo o limiar desses elementos, ou seja, a gente tem um átomo de um elemento com 92 prótons, que no caso é o átomo de urânio. Além do urânio, nós temos os elementos transurânicos, ou seja, todos aqueles elementos que são gerados em laboratório. Então, são elementos sintéticos. Então, quando você olhar na tabela periódica, você vai ver que elementos depois do urânio, eles vão ser representados muitas vezes com a letra em branco. Isso é porque eles são elementos sintéticos, tudo bem? Então, isso daí é bastante interessante, porque a gente vê que a natureza limita a quantidade de prótons possível dentro de um núcleo. Por quê? Porque nós temos que lembrar que os prótons, eles são o quê? São partículas carregadas positivamente. Consequentemente, existe a necessidade de haver nêutrons lá também. E aí o que acontece? Os nêutrons, eles funcionam como uma espécie de uma barreira, né? Se a gente parar para pensar dessa forma, mas uma espécie de uma barreira que não permite com que os prótons se aproximem tanto que cheguem ao nível deles se repelirem. Por quê? Porque são cargas positivas. Então eles funcionam tanto como uma espécie de uma cola, assim como também uma barreira para evitar com que o núcleo ele se desintegre, tudo bem? Então essa que é a ideia. Consequentemente, se nós temos 92 prótons, a tendência é que nós tenhamos um número de nêutrons muito próximo ao número de prótons. E dessa forma, então, nós temos o quê? Um núcleo muito massivo. Se o núcleo é muito massivo, a tendência é que, obviamente, ele possa se romper devido às interações entre os prótons. Então, existe uma necessidade de muita força para compactar esse núcleo, né? Manter ele próximo, as partículas próximas, num nível que elas não se repilam, mas se mantenham próximas para que você tenha a coesão estrutural. E, obviamente, se você tem essa quantidade de prótons e nêutrons no núcleo, você vai ter a mesma quantidade de elétrons, comparando com o número de prótons, obviamente, nas camadas eletrônicas. Então, você também tem o que? Átomos que são muito grandes, não somente massivos, mas eles possuem uma distribuição da densidade eletrônica dele muito grande. Então, são átomos grandes e também são átomos bastante massivos, tudo bem? Então, essas são características que a gente tem que levar em consideração. Átomos que são muito massivos, eles têm uma tendência de acabar não sendo possível de se encontrar na natureza. Por quê? Porque existe essa limitação do núcleo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás que eu falei sobre a blindagem dos núcleos. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o card aqui em cima. E depois, se possível, vocês vão lá e vocês veem sobre isso. Mas veja esse vídeo até o fim. Aí o que acontece? Então, para a gente conseguir criar elementos novos, você tem que fazer com que ocorra uma fusão de núcleos. Só que isso é um problema grande. Por quê? Porque nós precisamos pegar dois elementos diferentes, no caso, e fazer com que eles se juntem e esse núcleo se estabilize, ou seja, você tem uma quantidade de prótons entrando, uma quantidade de nêutrons entrando, e ali você vai fazer com que ele se estabilize de uma forma que ele não se rompa rapidamente. Por exemplo, se a gente for pensar no átomo de netúnio, que é o elemento número 93, ou seja, ele tem 93 prótons e 93 elétrons na sua camada eletrônica, tudo bem? O que acontece? Se a gente parar para pensar, para a gente ter o netúnio, é só adicionar o que? Adicionar um próton dentro do núcleo do urânio. Não que isso seja uma coisa fácil, tá, gente? Por quê? Porque naturalmente a gente não tem isso livre na natureza, né? Então não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa estabilizada naturalmente. Mas é muito mais fácil você colocar um próton dentro de um átomo
de urânio do que, por exemplo, você conseguir manter em existência o organessônio, que é o quê? Que é o maior átomo que o ser humano já conseguiu produzir. Ele tem 118 prótons. É o átomo mais massivo da tabela periódica. E assim, é interessante isso, porque a gente sabe que a gente pode sintetizar ele, mas ele dura por poucos segundos, né? Uma vez que o núcleo se rompe muito facilmente. Por quê? Porque você tem muita repulsão. E ele é gerado como? Ele é gerado através da fusão dos núcleos de cálcio e califórnio. Tudo bem? Então você junta esses dois elementos bastante massivos para que você possa gerar no caso, o organessônio. O cálcio não é nem tão massivo, mas, no caso, o califórnio sim. Então, o que acontece? Você acaba gerando um elemento que é radioativo, obviamente, né? Porque você precisa fornecer muita energia para conseguir fazer isso, e com o passar do tempo ele vai começar a liberar partículas, ele vai começar a liberar raios, né? No caso, ele pode liberar raios gamas, né? Então você tem esses elementos que eles não vão ficar estabilizados por muito tempo. Ele tem um tempo de meia-vida que é muito rápido, ou seja, ele vai perder metade da massa dele muito rapidamente, diferente do urânio, por exemplo, que leva quase o tempo de existência da Terra para perder meia-vida, né? Para perder metade da massa. Esses elementos sintéticos, como eles não são naturais, né, eles vão se romper o núcleo facilmente. Então eles vão perder metade da massa facilmente. Então o que acontece? Para você conseguir ter o organessônio é um problema gigantesco, é um problema energético muito grande. Você tem que fornecer muita energia. E no caso especificamente das propriedades que se esperam que ele tenha, é que ele se encontre abaixo dos gases nobres na tabela periódica. Só que acredita-se que ele não seja nenhum gás, mas sim ele se comporte de forma sólida. Então, talvez ele seja um elemento com uma camada de valência completa, ou seja, com 8 elétrons lá, só que na realidade ele não se comporta como um gás nobre. Então existe até uma tendência que ele seja muito mais reativo do que os gases nobres. Isso faz sentido. Por quê? Porque conforme você tem o distanciamento de elétrons em relação ao núcleo, né? Então você tem as camadas de valência e esses elétrons vão ficando cada vez mais longe do núcleo, eles vão tendo o efeito da blindagem dos outros elétrons em relação ao núcleo. Por isso que eu falei desse vídeo que eu fiz um tempo atrás. Então depois vocês dão uma olhada nesse vídeo aí porque é interessante. Então o que acontece? Essa blindagem do núcleo pelos outros elétrons faz com que a influência do núcleo positivo, né, porque tem prótons, seja menor nesses elétrons das camadas de valência. Então isso faz com que a camada de valência seja bem mais reativa, ou seja, ela pode ganhar ou perder elétrons mais facilmente. É mais fácil de se remover ali, tem menos energia envolvendo o núcleo e esses elétrons que estão numa maior distância, tudo bem? Então existe a possibilidade dele estar dentro dos gases nobres, mas se comportar como um metal. Então é interessante a gente ver isso, né? Mas naturalmente ele não existe. Então o que acontece? Para a gente conseguir produzir esses novos átomos, esses novos elementos, é muito problemático, porque às vezes você precisa de energia elétrica, energia radioativa, que vem às vezes de uma usina inteira, né, para você conseguir produzir isso. Então você precisa ter ali um reator nuclear para você conseguir ter energia e gerar esses pequenos elementos, né? Pequenos não, esses grandes elementos por um período muito pequeno de tempo. É claro que quando a pessoa descobre isso, ela vai receber o elemento vai receber o nome dela e muito provavelmente até essa pessoa pode ganhar o prêmio Nobel, tudo bem? Só que isso não é garantia de nada, que o elemento em si vai existir na natureza. Algumas pessoas até falam o seguinte, que alguns desses elementos supermassivos, os transurânicos, eles podem ser encontrados, por exemplo, dentro de núcleos de estrelas, né, onde você tem, por exemplo, muita pressão, muita energia, talvez eles possam existir lá. Mas a tendência é que não seja facilmente encontrado eles na natureza. Então, a ideia, quando alguém te pergunta sobre o fato da existência de novos elementos químicos, é que
A cada ano que passa, existe uma tendência menor de se encontrar novos elementos químicos. E não é porque a gente não tem tecnologia para isso, mas é porque é uma limitação da natureza. Quanto maior o núcleo, mais difícil de você manter as partículas positivas próximas umas da outra. E também pelo fato de que as camadas de valência elas vão ficando cada vez mais dispersas, elas vão ficando cada vez maiores e você tem uma menor atração do núcleo em relação a esses elétrons mais distantes devido ao processo da blindagem do núcleo atômico. Então vai ficando cada vez mais difícil de você gerar elementos com mais prótons no núcleo. Acredito eu, essa é a minha opinião, que muito provavelmente a gente não vai ter a descoberta ou a sintetização de um elemento com o número 119, ou seja, que tenha 119 prótons, porque é muito complicado você manter unido a fusão, né, no caso do núcleo do átomo de califórnio com o de cálcio. É já muito problema ali, porque você tem que ter muita energia para manter esses núcleos próximos uns do outro. E o interessante é que até hoje conseguiram se produzir muito poucos átomos. Átomos, não é nem quantidades em mol, né? São átomos de organessônio. Então a tendência é que outros elementos não vão ser gerados além do número 118. Então, pessoal, quero pedir, se for possível, que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês receberem mais notificações sobre assuntos científicos e também do meio acadêmico. Agradeço então a companhia de todos vocês e até o próximo vídeo.